que tanta banalização do corpo? Por que tanta pressão, tanta questões, manipulações e coisas mistificadas referente ao corpo, a desinformação referente ao corpo, o padrão, a identificação do seu corpo, a comparação. Tantas formas que a gente aprende completamente errado, e muitas pessoas nem sequer entendem como o corpo funciona. E não entender como o corpo funciona, você não ouve o corpo. Quando ele, por exemplo, está te transmitindo sede ou fome, automaticamente você vai alinhar a um fast food, a um refrigerante, porque a sua mente e seu subconsciente foram invadidos com crenças que geram impulsos prazerosos e que, quando o seu corpo fala, você associa a essas coisas que foram referências conhecidas, porque talvez foram muito mais fortes os estímulos e muito mais constantes os estímulos, e por isso você, por ter muito conhecimento, uma coisa a gente se apaixona, a gente acaba gostando, né? Antigamente falava assim, não, as pessoas casaram sem amor, mas com tanta convivência, com tanta coisa, acabou nascendo o amor. E na verdade, a gente ama o que a gente conhece e teme o desconhecido. Então, por um lado, se torna tão conhecido o que é desinformação, e a informação realmente relevante, realmente a real, a que funciona, ela tem um estímulo, uma constância bem menor, tá? Então, o que acontece? O corpo, ele não foi feito para você jogar um monte de maquiagem, jogar um monte de proteína, tratar de qualquer jeito, se comparar. O corpo é uma das principais ferramentas para que o imaterial se manifeste, se revele e cocrie no material. Então, sem o corpo, possivelmente você não poderia estar cocriando as coisas, se manifestando aqui, manifestando a luz aqui, entendeu? Então, o corpo é o veículo, é o canal para que você, através do seu ser, que vem do imaterial, que vem da fonte, independente do nome, da forma que você entende isso, tá? Mas é através dele, desse canal materializado aqui, que você manifesta toda a essência, toda a luz, que você traz as experiências que vão te trazer o mérito da luz e poder manifestá-la, poder revelá-la, poder viver o seu propósito, o seu objetivo, que é realmente o ser luz e compartilhar luz de todos nós, né? Esse é o propósito primordial maior, né? E quando você aprende, quando você evolui, você compartilha com as pessoas, né? Por isso, as pessoas prósperas, de um jeito ou de outro, elas compartilham, elas doam, tá certo? As pessoas prósperas na luz, tá? Porque tem pessoas prósperas na sombra e são escolhas delas, ok. Tá bom? Cada um vai ter o seu processo. E a sombra não é o contrário de luz. A sombra é uma das nuances da luz,
né? É como uma lâmpada. A energia, a luz está ali presente, passando pelos fios, passando pelo interruptor, mas estar desligada a lâmpada e ligada são estados, polaridades da mesma potência que a luz, simplesmente assim. Então, por que toda essa banalização do corpo, a violência, o abuso, não é? A invasão do corpo, né? Porque ele também tem campos energéticos, não é? Então, as pessoas virem e acessarem o seu corpo sem a tua permissão, sem a tua entrega, é algo extremamente complicado de se conviver, de aceitar, e pode trazer muitos traumas, muitas consequências. Então, a violência, o abuso vem de diversas formas, não só o físico, através da violência física, mas também da violência verbal, porque o seu corpo vai juntando como se fosse chagas, né, dentro. E como é todo um processo demorado, daqui 20, 30 anos que você vai acabar manifestando no físico situações que ficaram armazenadas e em processamento em todos nos seus campos emocionais, nos corpos sutis. E quando chega ao teu corpo, é o último alarme, é a possibilidade de cura, porque ela está se manifestando para você conseguir enxergar algo que nos seus corpos sutis você não enxergou, você não trabalhou, você não retransformou, né? Você não transmutou aquela energia, deixou de lado, mas aquilo está ali ainda consumindo, está se manifestando de diversas formas para você ver no externo, porém quando você não enxerga, o seu corpo fala, então agora você vai parar para você enxergar. E ao você enxergar materializado, vai ser uma decisão, ou você superar, ou você curar aquilo, ou você acabar falando, não, possivelmente eu tenho que recomeçar. Tá? E aí penso como passagem, como morte, etc. E tal. Então, o corpo é o canal, é o veículo, é por onde você vai manifestar a luz, é por onde você vai revelar e é por onde você vai fazer todas as transformações, todas as evoluções, todas as cocriações. Então, tudo é manipulado para você se distrair, você usar o seu corpo como uma máquina, ficar trabalhando horas, ficar fazendo movimentos repetitivos, todos os movimentos repetitivos te causam dor, te causam angústia no seu próprio corpo, que ele não aguenta, ele se cansa, ele acaba desenvolvendo doenças, né, de esforço repetitivo, porque não é feito para isso, tá? Então as pessoas às vezes elas ficam nessa alienização, alienadas mais fácil, vamos lá. Tem hora que as palavras ficam complicadas. Aí, alienadas da tecnologia, do avanço tecnológico, elas querem continuarem fazendo trabalho de máquinas, ao invés de usar todo o potencial do teu corpo para pensar, para exercitá-lo, para ele realizar coisas profundas que só o ser manifesto, o ser conectado com a sua luz, tem a possibilidade. Uma máquina não tem um ser dentro, um ser em potencial. Então ela nunca chegará ao ponto, por mais inteligente que seja, porque não é só uma inteligência racional. Tá certo? Muitas coisas você fala, se eu for para o racional não vai funcionar, mas se eu for para a intuição, para a essência, vai ser solucionado, tá certo? Então, muitas das coisas que a gente ingere e coloca no nosso corpo, tanto através do alimento, como pensamentos, como forma que lidamos a situações, experiências e pessoas
no externo, vão minando o corpo. O corpo tem sua inteligência de suportar, mas tem um limite de tempo. E quando chega a 20, 30 anos, você vai desenvolver uma superdoença crônica ou realmente fatal. E você não vai entender, porque passou tanto tempo, só que assim, foram tempos de hábitos, os mesmos hábitos. Então, aqueles hábitos foram consumindo o teu corpo, até chegar a um ponto de esgotamento. E aí o corpo fala, esgotei a minha autocura, né? Esgotei a minha inteligência de curar, agora eu vou ter que entregar a você para ir para outras pessoas, outras ferramentas para conseguir, porque ele sempre está se auto-regenerando. Quando a gente o alimenta das coisas e alimentos certos. Porém, não é isso que presenciamos todo dia, tá certo? Presenciamos tanto uma necessidade de falta de amor ao nosso corpo, que a gente precisa que o outro goste do nosso corpo, não é? Ao invés de a gente gostar, respeitar e amá-lo e dar o melhor para ele. Não dar o melhor para ele não é ir à exaustão, ir à privação, dar privação a ele, exaustá-lo, dar químicos para ele, entendeu? Naturalmente você respeitando, ouvi-lo e dar o que ele precisa, o que ele pede, automaticamente ele funcionará perfeitamente, tá certo? Quando a gente, né, por exemplo, a pessoa tá com sobrepeso, a pessoa engordou aquilo outro, é engraçado como é difícil as pessoas explicarem. Não é a privação, não é, o comer menos ou você cortar macronutrientes. A questão é que seu corpo está intoxicado. Intoxicado, ele causa inflamações porque ele está tentando se proteger daquilo, fora as questões emocionais, o porquê seu corpo automaticamente, através de como foi formado seu sistema nervoso, reage às situações. Então, quando a gente gera gordura no nosso corpo, possivelmente é uma proteção de algo que a gente não sabe lidar. Então, a gente gera um guerreiro a mais, né? Aqueles guerreiros fofuchinhos, a gente gera dentro da gente, então ele ocupa um espaço considerável, porque a gente não consegue lidar com certas situações. E cada um vai ter um motivo, tá certo? Não é um motivo geral, é a forma que você lida com as situações da tua vida que você acabou desenvolvendo essa forma de lidar desde a primeira infância, tá certo? Primeira e segunda infância. Então, o seu corpo intoxicado, ele gera processos de inflamação. Para inflamar, para curar, igual uma formiguinha mordeu em você, né, um bichinho que tinha algum veneno mordeu, o seu corpo vai inchar porque ele está se autoprotegendo, tá? E se você ficar comendo o veneno, consumindo o veneno todos os dias, ele não vai cessar essa inflamação, vai inflamar mais, vai inchar mais, vai acumular todas aquelas toxinas e não vai saber como filtrar e muito menos liberar as toxinas. É aí por isso que tudo se acumula, porque você interfere no funcionamento. Então, o importante que o corpo está te mostrando, aprenda como você funciona, autoconhecimento, ame o seu corpo, amor próprio, auto-amor, tá? Seja você, seja a sua essência e manifeste a sua essência, a sua luz nessa experiência material. Pensando assim, você vai entender que a maior relação não é a alimentação, não são as pessoas, não é o trabalho, não é o filho, não é o mundo. A sua principal relação é a sua conexão espiritual, sua conexão com a luz. É através dela que tudo vai se manifestar.